Oi, gente, tudo bem? Morrendo de saudade de vocês. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos de geografia. Pega sua apostila aí e vamos começar. Nós já falamos na outra videoaula sobre os agentes internos da litosfera, aqueles fatores do interior da Terra, como o vulcanismo, o tectonismo, que acabam influenciando aqui na parte externa da litosfera. E agora, na videoaula de hoje, nós vamos falar dos fatores externos, aqueles que estão acontecendo realmente aqui fora, que acabam moldando e também modificando a nossa litosfera, tá? Pega seu material, lápis, borracha, vamos grifar comigo as partes mais importantes, tá bom? Vamos na página 29, lá em cima tem uma breve introdução para a gente poder dar uma amarrada nisso aí. Grifa um trechinho importante comigo. Podemos, durante toda a vida, observar uma montanha erguida por forças dos agentes internos do relevo e ela sempre estará lá. Porém, pela atuação dos agentes externos do relevo, após milhões de anos, a mesma montanha pode ter sido desgastada totalmente e já não existir mais, dando lugar a um lago ou a uma planície. O nosso tempo de vida aqui na Terra é relativamente curto, para que a olho nu a gente consiga perceber essas mudanças nas formas de relevo. Pensa só, aquela montanha ou aquele morro que está próximo da sua casa, que você vê ele praticamente todos os dias, você não consegue notar diferença nele. Dia após dia, ano após ano, você olha, aparentemente ele está normal. Só que aquela forma de relevo ali está sofrendo com várias influências externas e eles estão se modificando. Ao longo de milhares e milhares de anos, uma montanha pode desaparecer completamente, mas em vida nós não podemos perceber essa diferença. Embaixo, os principais agentes externos é a água, o vento e a geleira, além dos vegetais e animais, incluindo também os seres humanos. Então, a chuva, o vento, os próprios seres vivos, nós seres humanos, estamos sempre modificando a litosfera, tá? As nossas formas de relevo. A intensidade dos processos desencadeados pelos agentes externos está ligada às características climáticas e principalmente à quantidade de água presente no ambiente. Então nós vamos falar agora, ao longo desse restante do capítulo aí, as páginas que estão faltando, desses agentes externos, de que forma que essas modificações no relevo vão acontecendo, tá? O primeiro que ele trouxe pra gente é o intemperismo. Já ouviu essa palavra? Ela parece ser muito complexa, mas não é não. Você vai entender ela facilmente. Vamos lá comigo grifar um trechinho importante? Intemperismo é o processo que promove a alteração nas rochas, decompondo-as e desagregando-as. Existe basicamente dois tipos de intemperismo: o físico, também chamado de mecânico, e o intemperismo químico. Vamos verificar separadamente cada um deles. Então, o intemperismo nada mais é do que todo esse processo de desgaste que as rochas estão sofrendo. Como você viu, tem o intemperismo físico e o intemperismo químico, de acordo com que tipo de ação, que tipo de que está provocando, que está causando a modificação nessa rocha. Vamos falar de intemperismo físico? Vira a folha comigo, página 30. O intemperismo físico é a fragmentação da rocha em blocos ou pedaços menores. É causado tanto por ação do impacto com outras rochas, quanto durante o transporte de material pela água, principalmente em rios de planalto, nas quais este pode atingir grandes velocidades. Parágrafo de baixo. Frequentemente, essas rochas adquirem formato arredondado, sendo conhecidas como seixos rolados, muito utilizados em jardins ou aquários. O intemperismo físico está relacionado à força. Isso mesmo, a água exerce muita força sobre as rochas. Pensa só num rio que percorre uma região montanhosa ou de planalto. Ela forma quedas d'água, cachoeiras, e a água tem muita força.
A correnteza também pode provocar também esse tipo de impacto nessas rochas. Então, o intemperismo físico está relacionado muito à força que a água exerce sobre a rocha. Então, ela pode acabar se desprendendo, soltando alguns blocos, alguns pedaços, e isso vai contribuindo para que ela vai se desagregando e que ela vai diminuindo o seu tamanho. Agora vamos falar de intemperismo químico. O intemperismo químico, pode ir grifando comigo, é um processo de decomposição ou dissolução dos minerais que compõem a rocha por meio de uma série de reações químicas, geralmente também sob a ação da água. Em regiões com climas mais quentes, por exemplo, a intensidade do intemperismo químico é maior, em razão do aumento da velocidade das reações químicas. Outro caso comum é a ação da água do mar sobre as rochas, uma vez que diversas reações químicas ocorrem envolvendo a rocha, a água do mar e seus sais. Um tipo de rocha, como ele deu o exemplo aqui, que passa por muitas mudanças relacionadas ao intemperismo químico, são as rochas que estão ali sofrendo algum tipo de ação da água do mar. A água do mar tem uma quantidade muito grande de sais, e esses sais vão entrando em contato com essa rocha e ele acaba modificando. Uma grande diferença que você nota nessas rochas que estão sofrendo com a ação de alguma reação química, a coloração dela pode se modificar. Se você reparar, essa rocha que ele trouxe aí para você, a rocha que sofreu aí a reação do intemperismo químico por conta da água do mar, você pode ver que ela tem um tom mais avermelhado. As reações químicas podem provocar isso em algumas rochas e ela mudar a sua tonalidade, sem contar que também vai desgastá-la, porque a água está ali batendo nela e desagregando essa rocha o tempo todo. Bom, temos também o intemperismo provocado pelos seres vivos. Aqui você vê que nessa rocha tem uma pequena fissura onde ali começa a nascer algumas mudinhas, tá vendo? Geralmente os passarinhos fazem ninhos ali também. Isso vai mudando a estrutura e a composição da rocha. Vamos grifar um trechinho importante comigo. O intemperismo químico e físico se reforçam mutuamente, ou seja, um acaba facilitando a ocorrência do outro. Ambos os tipos podem ainda ser acelerados pela ação dos seres vivos, sejam espécies vegetais ou animais. Plantas podem nascer em pequenas fraturas na rocha, e à medida que suas raízes crescem, elas vão se infiltrando e aumentando suas fraturas. Então, se já existe ali um rachadinho, uma fratura na rocha, e começa a brotar uma raiz ali, ela vai exercendo também uma força para que essa raiz cresça, se desenvolva, e essas fissuras podem aumentar. Isso aí, gente, é um processo que vai acontecendo naturalmente. Alguns animais cavam o solo, o que possibilita que uma maior quantidade de água chegue até a camada da rocha impermeável e aumente o intemperismo químico sobre ela. Os excrementos de animais também, fezes e urina, acabam provocando o intemperismo, porque aí as reações químicas vão acontecendo, a tonalidade da rocha pode se modificar, tá? Página 31 tem algumas tarefas aí, fiquem tranquilos em relação aos deveres. Vou deixar aqui na caixa de descrição depois as páginas que vocês precisam fazer. Bom, se estamos falando de modificação dessas rochas, do desgaste delas, nós temos que falar de erosão, né? Que ele vem trazendo para a gente na página 32. De maneira genérica, podemos definir a erosão como um conjunto de processos que desgastam e transportam o solo e a rocha, realizados por agentes como a chuva, os rios, os ventos, os mares e as geleiras. Existem vários tipos de erosão e ele trouxe várias aqui pra gente agora. Ele trouxe a erosão pluvial, a fluvial, a eólica, a marinha e a glacial. Nós vamos falar sobre todas elas agora. É bem simples, você vai ver que não tem segredo nenhum, tá? Erosão pluvial é aquela que está relacionada com a água das chuvas.
Isso mesmo, principalmente quando vem aquela chuva muito forte, aquela chuva torrencial, ela vai provocando muitas mudanças na paisagem, vai desgastando as rochas e também acaba danificando o solo, porque ela cai com muita força. Quem já andou aí em estrada de roça, na zona rural, que às vezes você fica trepidando lá dentro do carro, que tem umas valetas no meio da estrada, na maior parte das vezes isso é provocado pela água da chuva. São chamadas de ravinas ou vossorocas, depende do tamanho e da proporção desse tipo de valeta. Então a chuva também acaba provocando erosão, tanto no solo quanto nas rochas. Vamos grifar um trechinho comigo? Trata-se da erosão causada pela água das chuvas. Em áreas áridas ou semiáridas, onde esta é escassa, os processos de erosão são menores. Mas quando você pega uma área que chove muito, que tem essas chuvas torrenciais muito volumosas, a quantidade de processo erosivo acaba sendo maior. Para a agricultura, a erosão pluvial representa um grande problema, pois uma grande quantidade de solo é perdida anualmente carregada pela água das chuvas. Além disso, a chuva é uma das responsáveis pela formação de grandes buracos no chão, denominados de ravinas ou vossorocas. Aqui na sua apostila, ele deu duas imagens. Quando é uma valeta mais rasa, um pouco menor, a gente chama de ravina. Quando são buracos mais profundos, onde você vê que o dano foi maior, a gente chama de vossoroca. E para tentar driblar esses problemas, principalmente os agricultores tentam traçar algumas estratégias para tentar evitar o desgaste do solo quando vem a chuva muito forte. Uma boa estratégia é plantar em curvas de nível, numa mesma linha, que aí quando vem a chuva, a possibilidade de desgastar o solo é bem menor. Tá vendo aqui nessa imagem? Ele te deu aí a plantação de café em curvas de nível. Você pode ver que os pezinhos de café estão sempre alinhados numa mesma curva. Isso ajuda muito para que a erosão do solo não aconteça. Existem algumas técnicas, pode grifar comigo, que ajudam a reduzir a erosão pluvial sobre as terras agricultáveis. Uma delas é a das curvas de nível, que consiste em plantar seguindo linhas da mesma altitude para poder reter a água. Embaixo, outra técnica é a do plantio direto, na qual a terra não precisa ser arada. Assim, a nova cultura, o novo plantio, vai ser plantada em cima dos restos do plantio anterior. E, por fim, o terraço também é uma importante prática de combate à erosão. É realizada por meio da construção de terraços que controlam o volume com as águas das chuvas que escoam. É como se fossem umas espécies de degraus que eles vão fazendo ao longo do morro para poder praticar a agricultura. Quando vem a chuva, essa água não desce toda de uma vez só, ela vai descendo por escala, aos poucos. Então, o impacto no solo acaba sendo menor e aí a erosão também é menor. Página 33, ele trouxe pra gente erosão fluvial. Cuidado para não confundir, tá? Erosão pluvial é a das chuvas. A erosão fluvial é a dos rios. Pensa aqueles rios bastante volumosos, que tem uma grande quantidade de chuva, de água, que foram alimentados até mesmo por essas chuvas fortes. A água tem muita força, então é muito comum que com esses rios aconteça a erosão das margens, As terras ao redor vão sendo todas destruídas. Por isso que é tão importante preservar aquela vegetação que cresce ao longo das margens dos rios, que é a mata ciliar. Ela ajuda a sustentar a margem, para quando o rio tiver um volume de água maior, para que não seja provocada a erosão ali. Vamos grifar? Trata-se do tipo de erosão realizada pelas águas dos rios. Os rios são os caminhos naturais que as águas percorrem desde suas nascentes nas porções mais elevadas do terreno até a sua foz.
Eles também transportam sedimentos e pequenas partículas. Durante seu trajeto, o rio atua desgastando a superfície por onde passa em diferentes intensidades, dependendo da quantidade de água e também da sua velocidade. Então aí ele te deu aí exemplos dos rios no Brasil, nos Estados Unidos, que tem uma grande quantidade de água e através da sua força eles podem provocar muita erosão. Nós temos também a erosão eólica, é aquela provocada pela força dos ventos. Olha que incrível essa imagem na Serra da Capivara. Você vê essa rocha com um furo, um buraco no meio e foi provocado pelo vento. A erosão causada pelos ventos ou erosão eólica é o processo de desgaste das rochas pela ação do movimento do ar atmosférico. E nós vamos para 34, finalizar os dois últimos tipos de erosão que ele trouxe para a gente. Erosão marinha e erosão glacial. Bom, a erosão marinha é fácil, né? É aquela ação do mar sempre batendo nas rochas. Você vê que tem algumas praias em algumas cidades do litoral que o mar acaba invadindo tudo, pegando calçadão, provocando aí uma forte erosão. A faixa de contato entre as terras emersas, ou seja, entre os continentes e as ilhas e os oceanos e mares circundantes, é chamada de costa. Vamos para baixo? As ondas também representam importantes agentes de erosão marinha nas áreas costeiras, quando elas colidem com paredões rochosos, chamados de falésias. Podem ocorrer a erosão da base e o desmoronamento da parte superior. Aqui você vê, ó, a onda batendo, até mesmo na parte mais baixa, e ela vai corroendo até que tudo acaba desmoronando. E nós temos a erosão glacial. Vamos lá embaixo comigo? As geleiras ou os glaciares são grandes blocos de gelo formados na porção mais elevada do relevo. Costumam se deslocar lentamente para as porções mais baixas. Vários blocos de gelo se prendem dos pontos mais elevados e à medida que eles vão descendo até a parte mais baixa, eles vão provocando muito desgaste na rocha e modificando o relevo. É um tipo de erosão glacial. Bom, terminamos. Agora nós vamos fazer alguns exercícios. Logo, já, mais pra frente, tem atividade avaliativa para vocês, hein? Fiquem atentos. Beijo, gente. Tchau, tchau.